escolhido. Então ele pergunta a Jessé: tem mais alguém sobre a casa, Lemanda, Rastor e Alá? E ele fala: sim, tem alguém que está lá fora, no meio do pasto, que está lá fora. Ele disse: então eu vou esperar quando ele chegar, Emastor e Alá, para mim assentar à mesa com vocês. Então ele aguardou aquele momento quando foram chamar Davi. Eu fico imaginando uma pessoa que está na malhada com as ovelhas. Vocês sabem o que é cuidar de ovelhas, lidar com ovelhas, porque essas ovelhas é um rebanho, e é um rebanho grande, Pastor Miela. E a pessoa que cuida de ovelhas, ela tem que cuidar muito bem, porque eu estudei um pouco desse lado dos rebanhos, como eles cuidavam, como os pastores de rebanhos cuidavam. Eles montavam um lugar como pedras, e eles mesmos se colocavam sobre a porta do aprisco, para que as ovelhas não pudessem sair, para que os lobos não pudessem entrar para pegá-las. Então eles dormiam praticamente com as ovelhas aonde eles se estacionavam, para aquele momento elas poderem pastar. E às vezes ficavam dias longe de casa, quilômetros de distância, para poder voltar. E você imagina Davi sem água? Eu fico imaginando Davi sem ter o contato assim de a limpeza, porque ele era um homem que dormia com as ovelhas. Ele não cheirava bem, ele não tinha uma aparência de limpeza, porque eu fico imaginando uma pessoa que passa o dia inteiro no meio de um lugar onde tu tem que procurar um descanso para as ovelhas, onde tu tem que levar as ovelhas para pastar, onde tu tem que colocá-las num lugar seguro para levar de volta ao lugar. E naquele tempo, Davi entrou dessa forma. Sujo, de uma forma simples, como de um trabalhador num dia comum, porque chamaram ele de volta. Só que o interessante é que eles escondiam Davi. O interessante é que Davi sempre ficava afastado de tudo. Davi não participava de nada, porque Davi era o inferior, Davi era aquele que não dava nada dentro de casa. Fica lá no rebanho que é melhor tu ficar lá, ó, fica lá, te esconde lá que é melhor, E o Senhor me deu uma revelação muito profunda sobre isso. Porque se você parar para pensar, naquela época não existia veterinário. Naquela época as ovelhas nasciam defeituosas. As ovelhas mais feias, defeituosas, Davi não matava, Davi não sacrificava. Davi cuidava com amor. Davi tratava com carinho, Porque você imagina hoje em dia uma ovelha defeituosa. Ai, que coisa feia. Mata, sacrifica, É assim que o povo fala. Ai, que horror. Ai, aleijado, porque assim que o palavreado popular é aleijado, é deficiente. E naquela época, Davi tinha amor no coração. A intimidade que ele tinha com Deus era sobrenatural. Aleluia! E Deus via isso no mundo da malhada de Canabácia. Quando Deus enxergava uma ovelha defeituosa como uma pessoa, um ser humano, quando ela tem defeitos, ela tem falhas. E o Senhor enxerga quando tu se coloca na presença do Senhor. O Senhor não te vê com perfeição, porque o Senhor olha o teu defeito. Ele é analista em defeito, em calcular e ver a especialidade do ser humano. Porque Ele é Deus. E quando Ele escolheu Davi porque Ele saberia que Davi seria o rei perfeito para Israel. Porque mesmo sendo escolhido por Deus, assim fala o Senhor, Ele é o segundo coração de Deus. Amém, aleluia. Ele manda, Oh, glória a Deus. Muitos nos dias de hoje desprezam pessoas em igrejas. É e dizem verdade. ser crente. E dizem fazer a obra. Quando na verdade se é de colocar para dentro da presença de Deus, empurram para fora. E eu falo isso porque eu lido com pessoas todos os dias. Não é um dia, é todos os dias. É libertando cativos dia após dia. É tirando pessoas do cativeiro. É trabalhando com elas na quinta-feira para na sexta-feira entrar para a libertação, para libertar almas que muitos não querem mais fazer. É verdade, aleluia. Porque enquanto muitos só pensam nisso aqui, no dinheiro, na fama, nos status, num palco bonito, numa tela preta, Davi não era assim. Davi estava lá no meio do mato. Naquele lugar que só Deus sabe, porque o deserto todo mundo sabe que tem que caminhar muito para achar um lugar pastoso, para colocar um rebanho para pastar. Sem contar que o pastor, ele toma água junto com as suas ovelhas. Verdade, E ele coloca pela mãozinha na boquinha dela para que ela saiba. Ela conhece ele de longe. O povo de Israel é colocado as crianças junto com o pastor quando eles querem que a ovelha sinta o cheiro. E ela começa a se adaptar com aquele que vai assumir o comando do pai quando crescer.
E hoje em dia, no mundo que nós vivemos, são poucos que se importam verdadeiramente com uma alma. É verdade, aleluia. Ele manda Oh, glória a Deus. E eu fico imaginando quando Davi chegou no centro da vontade de Deus. Porque muitos olham por uma... Hoje, no mundo que nós vivemos, irmãos, é dessa forma que as pessoas são tratadas lá fora. Muitos dizem, eu sou crente, eu tenho Deus. Passa um mendigo, não olha nem na cara. Ai, que fedor, sai perto, não quero nem te abraçar. Não chega perto de mim. Se alguém disser que isso é mentira, tá mentindo, porque é verdade. Porque eu conheço pessoas que muitas vezes esnobam quem deveriam estar dando a mão. E eu falo isso porque eu convivo com pessoas todos os dias. É de segunda a segunda. Então eu digo pra vocês assim, o trabalho de Deus, ele é minucioso, ele é detalhista, ele é precioso. Não é em grandes lugares. Deus olha pro teu coração pra ver o que tu vai fazer lá fora. Porque ter Deus é ter Deus todos os dias. Não é só subir no palco de uma igreja, trazer um louvor, uma palavra e sair porta fora e tu ser outra pessoa. Para Deus tu tem que ser o que tu é aqui em cima e lá fora. Não basta não basta entrar aqui dentro, falar de Jesus e lá fora tá fazendo coisa errada. Não basta querer ser uma boa pessoa e dizer eu sou uma boa criatura, que Deus conhece teu coração. Não adianta dizer eu dou, eu me dou, eu faço. Não, Deus sabe. Tu não precisa falar nada para ninguém. Deus conhece quem tu é. Tu não precisa provar que tu se doa quando Deus sabe quem você é. Aleluia. Então o que eu falo para vocês são pessoas que a gente vê como naquele tempo. Davi foi esnobado pela própria família. Quantos aqui que não passaram, talvez por algum desfecho dentro do seu lar, da sua casa? Que talvez tenham sido colocados de cantinho. Ou situações que a mãezinha gosta mais do filho A do que o filho B. Ou do que o filho B do que o filho A. É porque tem assim, tem preferências, Lemanarácia. E não muda muito não.